Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, junto com vocês, eu ofereço a gravação dessa aula como reparação ao Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Gente, nós estamos no último capítulo, no último tema do livro. Não quer dizer que nós vamos terminar o curso, como eu disse. Assim que vocês se voltar às aulas presenciais, nós vamos rever todos esses conteúdos gravados, que ainda não tínhamos trabalhado. Se não, nós vamos trabalhar também, continuar trabalhando. Temos que trabalhar a Dei Verbum sobre a revelação, que é o coração desse tratado, e outros temas mais que o tempo nos permitirá, se Deus quiser. Os círculos do diálogo, repito, começa com essa afirmação de Paulo VI. A Igreja deve caminhar para o diálogo com o mundo que lhe é dado viver. Eu repito, nós temos que viver a vida como ela é, não como nós gostaríamos que a vida fosse, porque a vida é como é. A Igreja faz-se palavra, a Igreja faz-se mensagem, a Igreja faz-se colóquio. E por isso nós trabalhamos nos círculos de diálogo o trabalho ecumênico, depois as igrejas e as religiões, temas que vocês terão um tratado sobre um curso sobre o ateísmo, vocês terão um curso sobre Cristologia 2 que fala sobre a salvação somente em Cristo, depois o elemento da igreja como fonte, igreja, fora da igreja não há salvação, o que significa isso profundamente, que não significa proselitismo, pertença somente jurídica, Jesus Cristo, o único Salvador, etc. E nós trabalhamos a igreja perante o fenômeno do ateísmo, terceiro ponto. Hoje, o tema conclusivo é exatamente uma cultura do diálogo. O que significa uma cultura do diálogo? Então, as senhoras, os senhores, os meninos e as meninas vão pegar o livro, falta só essas paginetas, 182 até a página 189. São 7 folhas que nós vamos estudar. Página 182, sem muitas delongas. Uma cultura do diálogo. Como nós, católicos, não temos consciência plena de todas as riquezas da própria fé, podemos e devemos avançar com a ajuda dos outros. Nunca se possui a verdade inteira. Em última instância, não é algo, mas sim alguém, é Cristo. Não é uma doutrina que possuímos, mas uma pessoa por quem nos deixamos possuir. É um processo sem fim, uma conquista sucessiva. E aí ele cita um documento da Congregação para a Doutrina da Fé, ela Iuta, Declaração Mysterium Ecclesiae, que está aí citado. Isso. São Tomás ensina que qualquer pessoa humana, por muito errôneas que sejam as suas posições, participa de algum modo da verdade. Pode existir o bom sem mistura do mal. Nós já lemos isso. Mas não existe o mal sem a mistura do bom. Uma heresia é, pois, uma verdade enlouquecida, segundo Chesterton. E a verdade, diga quem a disser, só pode proceder de Deus. Portanto, não só devemos transmitir a verdade que com a graça de Deus alcançamos, como
somos também chamados a aprofundá-la continuamente e a procurá-la onde se pode encontrar, isto é, em toda parte. Por outras palavras, um cristão está disposto a dialogar com os outros e aprender deles. Esta atitude, para além de o tornar fidedigno perante os outros, permite-lhe crescer e avançar, descobrindo aspectos da sua fé que não considerou antes. Os outros podem realmente ajudá-lo a ser melhor cristão. De fato, o magistério da Igreja está a desenvolver desde algumas décadas uma profunda antropologia e espiritualidade do diálogo. Faz com isso referência à dignidade da pessoa, tal como o Concílio Vaticano II a sublinhou. Cada diálogo encerra uma dimensão global existencial, abrange totalmente o sujeito humano. O diálogo não é só intercâmbio de ideias, é sempre um intercâmbio de dons. O diálogo consiste em dar e em receber, em ensinar e aprender. A Igreja, efetivamente, torna-se cada vez mais católica, mais universal, à medida em que incorpora na vida dos seus membros tudo o que de verdadeiro e bom o Espírito operou na palavra e ações dos cristãos. Segundo o Papa Paulo VI, o clima do diálogo é a amizade. Último parágrafo da página 183. O clima do diálogo, diz Paulo VI, é a amizade. Trata-se de uma conversa feita com amor que evita tudo quanto pode ofender o outro e sublinha o que é comum. Abre aspas, já virando página, hein? O diálogo não é orgulhoso, não fere, não é ofensivo. A sua autoridade é intrínseca pela verdade que expõe, pela caridade que difunde, pelo exemplo que dá. É pacífico, é paciente, é generoso. Essa sigla aqui, deixa eu ver, me deu um branco. UUS, só um minutinho. É a encíclica Ut Unum Sint do Papa sobre o diálogo ecumênico. Como esse livro é de português de Portugal, não é assim que eu vejo abreviado nos livros em português ou em outras línguas, mas é isso. A encíclica sobre a unidade, sobre o ecumenismo. Então, e João Paulo continua a explicar: quando se começa a dialogar, cada uma das pessoas deve pressupor uma vontade de reconciliação no seu interlocutor. Cada um deve ver o que há de bom no outro, segundo aconselha a sabedoria popular. Se queres que os outros sejam bons, trata-os como se já fossem. Assim, no final de um diálogo, não há um vencido e um vencedor, mas dois vencidos pela verdade. Uma cultura de diálogo pressupõe uma disposição pessoal para nos renovarmos, um respeito sincero pela pessoa do outro e a decisão valente de deixar para trás velhos preconceitos e clichês e aprofundar a verdade. É um tema muito lindo, muito sério. De verdade, dialogar pressupõe aqui criar uma cultura de diálogo. Cultura é um modo de fazer que implica um modo de sentir. Veja, por exemplo, no meu estado, São Paulo, se tem esse costume. Sábado é o dia da gente pegar uma pizza junto, comer uma pizza junto. Não é só comer uma pizza. É uma cultura que significa estar juntos. Sábado à noite é um dia de estar juntos, porque domingo será folga, se pode dormir até tarde, se pode tomar um pouquinho de vinho, se pode estar junto.
é uma cultura, é um modo de fazer. Por isso que é importante meditar. Agora, levando para temas mais sérios, para criar uma cultura do diálogo, de falar com o próximo, é necessário o primeiro ponto aqui, renovação pessoal. Peguem aí na página 184. Para dar um testemunho convincente da própria fé, é necessária uma contínua renovação. Assim, o Concílio Vaticano afirma que a conversão interior e a santidade de vida devem ser consideradas a alma de todo o movimento ecumênico. Aquilo que é válido com o trato com os outros cristãos é igualmente válido para o trato com os seguidores das outras religiões. Todas essas relações não se definem por uma preocupação só pelos outros, mas também por si mesmo. Cada cristão deve perguntar-se, primeiro, pessoalmente, que testemunho de Cristo dou ao mundo? Não se dá verdadeiro ecumenismo sem conversão interior. As aspirações de unidade nascem e amadurecem a partir da renovação espiritual, da abnegação de si mesmo e da generosa efusão da caridade. No segundo passo, esta renovação afeta também as instituições e a vida pública da Igreja. Segundo afirma Paulo VI, as instituições da vida pública da Igreja, são suficientemente perfeitas, suficientemente santas como Deus as queira. Brota, portanto, uma necessidade generosa e quase impaciente de renovação, quer dizer, de emenda dos defeitos que a consciência denuncia e reflete, a modo de um exame interior diante do espelho do modelo que Cristo deixou de si mesmo. No documento Ecclesiam Sua de Paulo VI. Essa renovação quer dizer emenda dos defeitos que a consciência denuncia e reflete, a modo de um exame interior diante do espelho do modelo que Cristo deixou de si mesmo. É significativo que João Paulo II convide todas as pessoas e associações a uma purificação da memória. Sabemos bem que a memória não é somente uma faculdade relativa ao passado e influi profundamente no presente. Aquilo que recordamos afeta com frequência as nossas relações com os outros. Se uma ferida do passado fica na memória, essa ferida pode levar uma pessoa a fechar-se em si mesma. Pode traduzir-se numa certa resistência a encontrar-se de maneira serena entre os outros e pode dificultar ou impedir qualquer diálogo. Por isso, o Papa pediu perdão ao mundo num ato solene pelos pecados passados e presentes dos cristãos, como nós já vimos no capítulo 5 deste livro, no número 3. Que o Papa no ano 2000. Tá certo? Tema já visto. Além da conversão interior e a conversão da Igreja, consequência da nossa conversão, na página 186, profundo respeito pela liberdade pessoal. Profundo respeito pela liberdade pessoal. A Igreja lamenta, na página 186, que os seus filhos tenham usado métodos de intolerância e mesmo de violência
no serviço da verdade. Temos hoje em dia uma consciência mais clara do que em outras épocas acerca de cada pessoa ser imagem de Deus, e é-o de maneira muito especial na sua liberdade religiosa, que se pode considerar o núcleo da intimidade. Não devemos, sob pretexto algum, destruir esta imagem. É isto que se tenta quando se impede uma pessoa de viver segundo as suas convicções religiosas. Madre Teresa de Calcutá, em contrapartida, optou por outro comportamento quando tratava os moribundos das zonas mais pobres da Índia. Nas suas circunstâncias extremas, estes homens não podiam a não ser por uma graça especial do Espírito, percorrer o caminho da fé em Cristo. Madre Teresa desejava que todos morressem em paz com Deus e procurava nessas situações concretas que um hindu morresse como bom hindu, um budista como bom budista, um judeu como bom judeu, um luterano como um bom luterano e um católico como um bom católico. Eu li uma vez umas entrevistas dos anos 80, desculpa, estou um pouco cansado, de entrevistar algumas pessoas que Madre Teresa cuidava e levava para o hospital. Um hindu dizia: até hoje eu vivi como um animal. Depois que eu conheci essa irmã, Madre Teresa, eu estou morrendo como um ser humano. Tá aí. A Igreja afirmou solenemente que a verdade não se impõe senão pela força da própria verdade, sobre a dignidade humana do Concílio Vaticano II. Condenou, consequentemente, todo tipo de ações que possam ter um sabor de coação ou persuasão desonesta ou menos reta. E reconhece, mudando para a página 187, e reconhece sinceramente que nem sempre agiu bem. Com efeito, Cristo, manso e humilde de coração, atraiu e convidou pacientemente os discípulos. Não queira exercer coação sobre eles. Por outro lado, é preciso ter em conta. Vamos ver aqui, Mateus 9, do 28 ao 30, que configura bem o que significa que Jesus não queria que fizesse coação. Tá bom? Que está no documento, Mateus 9, do 28 ao 30. Jesus chegou em casa e os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos dele, dizendo: que aconteça conforme vocês acreditaram. E os olhos se abriram. Interessante. O milagre fez porque Jesus... Vocês acreditam? Lembram? Fé como ato de vontade? Vocês querem? Interessante. Estão dispostos? Vamos ver. Então, na página 187, segundo parágrafo ou quarta linha. Por outro lado, é preciso ter em conta que a atitude de respeito é mais do que mera tolerância. Enquanto tolerância proporciona apenas a margem necessária para uma possível convivência entre os homens, o respeito aponta para a própria relação entre eles e para o desafio que a vida de um pressupõe para os outros. Desculpe. O fato de que a verdade se conhece pela força da própria verdade não significa só a desqualificação de todos os atos contrários à liberdade e ao apreço pela
pelas decisões do outro. Significa igualmente a grave responsabilidade para todas as pessoas humanas de buscar o sentido verdadeiro e completo da existência, cada qual na medida das suas possibilidades individuais. Assim, a sucessora da Madre Teresa, que nasceu na Índia, no seio de uma família hindu, declarou numa entrevista: conservo dentro de mim os valores mais belos do hinduísmo. Provenho daquela religião, daquela cultura. São as minhas raízes e não posso nem devo esquecê-las. Creio que existe uma verdade parcial nas outras religiões e, portanto, também no hinduísmo. Mas só Cristo é a verdade. Aqui eu penso que é o resumo de tudo. Vou ler de novo o que disse essa irmã sucessora da Madre Teresa. Conservo dentro de mim os valores mais belos do hinduísmo. Provenho daquela região, daquela cultura. São as minhas raízes e não posso nem devo esquecê-las. Creio que existe uma verdade parcial nas outras religiões e, portanto, também no hinduísmo. Mas só Cristo é a verdade. Aí já está fechado. Gente, e o último tópico é honrar a verdade completa. Peguem aí na página 188, tá bom? Vamos lá. Uma pessoa que age segundo uma autêntica espiritualidade do diálogo tenta dar a conhecer tudo o que crê com clareza e suavidade e adaptado às circunstâncias de cada caso. Não procura compromissos baratos, sabendo que não há nada tão alheio ao ecumenismo como uma atitude relativista ou indiferente perante a verdade. O diálogo não se pode basear na indiferença religiosa. Não devemos temer que possa constituir uma ofensa à identidade do outro, aquilo que, pelo contrário, é anúncio de um dom para todos e que se propõe a todos com o máximo respeito pela liberdade de cada um. O dom da revelação do Deus Amor, que tanto amou o mundo, que lhe entregou o seu Filho unigênito. Quando os membros das diversas comunidades cristãs, página 188, quando os membros das diversas comunidades cristãs e os seguidores das restantes religiões seguem cada um fielmente a sua própria crença, pode ser que exteriormente pareçam ter pouco em comum, que estão muito afastados uns dos outros, mas interiormente parecem-se muito mais do que quando se juntam em acordos superficiais, que põem de lado a pergunta pela verdade. No caso de seguirem cada um a sua própria fé, encontram-se unidos no mais profundo do seu ser. Têm a mesma atitude fundamental que a fidelidade de suas convicções. Existe entre eles uma unidade invisível, mas real. É tão real como o Espírito de Cristo que neles atua. Esta unidade pode manifestar-se para o exterior. Os fiéis das diversas comunidades cristãs, por exemplo, podem dar juntos um testemunho de caridade de Cristo a todos os não cristãos. Os seguidores das religiões podem dar um testemunho conjunto de amor e justiça no mundo secularizado. Todos eles podem unir-se para a oração,
assim, dão um importante exemplo de que a pessoa humana não se esgota na vida terrena, tende para a transcendência, é capaz de tocar o absoluto. Os cristãos rezam juntos pela sua união, sabendo que a unidade completa entre eles, quando um dia se der, será fruto do Espírito. Organizam, além disso, desde há algum tempo, encontros com os seguidores das outras religiões, para rezar pela paz entre os povos. Em sentido estrito, não rezam juntos, porque ninguém pode entrar nas orações dos adeptos de outra religião, mas estão juntos para rezar, cada um segundo a sua própria tradição religiosa. A nossa oração recorda-nos que a nossa verdadeira língua materna é o louvor a Deus. A nossa verdadeira casa é o céu. Aqui a nota 97 diz: um primeiro encontro mundial para oração foi iniciado por João Paulo II e teve lugar a 26 de outubro de 86 para rezar pelo mundo, pela paz no mundo. De 24 a 29 de outubro de 1999, os líderes religiosos tinham outro grande encontro em Roma. Participaram 200 representantes de diferentes religiões, cristãos, judeus, muçulmanos, budistas e outras, para promover os valores do Evangelho, o bem da família, da sociedade, valores humanos, a justiça e a paz. Isso continuou, hein? Papa Francisco também fez isso há uns 2 anos atrás. E a última frase são palavras de João Paulo II, num grande encontro dos estados com representantes de todas as igrejas cristãs, judeus e muçulmanos. Pois bem, nós terminamos o nosso livro, não o curso, mas o livro. Como sempre, vocês vão ter um guia de estudo com temas que vocês podem aí sintetizar, sobretudo dessas 2 últimas partes ali, o ateísmo e a cultura do diálogo, porque as outras já estão fichadas e colocadas, e nós vamos continuar a trabalhar. Depois eu espero também, seja pessoalmente ou vídeo, fazer um resumo de todo o curso, para que nós possamos ter uma bela síntese. Por agora paramos, que eu estou um pouquinho cansado, o tema foi lindo e nós precisamos pedir ao Senhor de sermos verdadeiramente católicos, com as mãos abertas para acolher o outro, como ele é. Que Deus nos abençoe. Jesus morreu de braços abertos, pregado numa cruz. Amém.